Esquerda! Esquerda! Quem somos nós? Quem somos nós? Da onde viemos? A eles iremos! Nação Guarda Civil! Aqui o guarda! Tem muita relação! Tem muita flexão! Se não consegue ouvir! Eu grito bem mais alto! Mais alto! Bem mais alto! Mais alto! Bem mais alto! Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que estão se empenhando, obtendo mais conhecimento para ter uma vitória garantida lá na frente. Então hoje iremos adentrar nos direitos que são desdobramentos dos 5 direitos fundamentais descritos no caput desse artigo 5º, a qual nós estamos estudando, ok? Então vamos iniciar. O inciso 2, ele descreve aqui o quê? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ok? O que isso significa? Significa, meu amigo, minha amiga, que tudo que uma lei não proíbe, para nós, particulares, está permitido. Por exemplo, se não há uma placa proibindo estacionar o nosso veículo, significa que não há uma lei determinando uma placa de proibição de estacionamento naquele local. Logo, então, podemos estacionar, beleza? Se tiver dúvida, pode falar comigo. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Com base nesse inciso, que o Supremo Tribunal decidiu que o uso de algemas será feito de maneira excepcional, conforme descrito na súmula vinculante número 11, de 2008, está escrito assim, eu vou ler aqui para vocês. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ok? Então, essa súmula que o Supremo Tribunal ele decidiu que o uso de algemas será feito de maneira excepcional, cabe neste inciso, da dignidade da pessoa humana, que ninguém será submetido a tortura de tratamento desumano ou degradante, ok? E agora falaremos sobre a liberdade de pensamento, o inciso 4, a qual descreve aqui: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pois bem, estamos estudando para concurso público, certo? A VUNESP ela será a banca principal da Polícia Militar no ano de 2023. Então, tenham ciência, meus amigos, que muitas das bancas elas colocam que é permitido o anonimato e está totalmente errado. Vejam bem, o que a banca cobrar na prova vai estar na sua prova e vai estar na lei também. Então não adianta o candidato ele querer interpretar aquilo que já está previsto na lei, porque se ele fazer isso, ele irá perder um ponto por uma besteira. Sendo que muitas das vezes as bancas elas cobram, por exemplo, um Ctrl-V ou um Ctrl-C, eles copiam
da lei coloca na prova. Então o candidato tem que estar muito atento nessas leis, no artigo 5º principalmente. E o que significa isso, Lucas? Eu já quero pegar este inciso 4 e o inciso 5, que é a mesma coisa, né? Então quero fazer uma totalidade de um resumo aqui para vocês. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado no anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vamos lá. O inciso 4, este daqui, ele está intimamente ligado ao inciso 5, que é o de baixo, certo? Pois aquele inciso, o inciso 4, ele traz a liberdade de expressão, impedindo a interferência de quem quer que seja, beleza? Entretanto, não se pode ficar no anonimato. O impedimento ao anonimato significa que, vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo aqui. Se João usar de sua liberdade de expressão e ofender José, o José ele terá assegurado o seu direito de resposta de maneira proporcional à gravidade de seu José sofrimento, bem como poderá requerer uma indenização por dano material quando houver prejuízo financeiro e moral quando afetar o íntimo ou a imagem quando afetar sua imagem perante as pessoas contra aquele que é o João, né? Portanto, se João ficar no anonimato, José não poderá requerer essa indenização a ninguém, pois não saberia de quem cobrar. Por isso que a nossa Constituição Federal, ela concede a liberdade de expressão, porém, ela veda, ela proíbe o anonimato, ok? E no inciso 6, né, neste inciso aqui, a qual está escrito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aqui estamos nos referindo à liberdade de consciência e de crença. Então vamos lá, a liberdade de consciência, ela abrange a liberdade de crença. Significa em sentido geral que a liberdade de escolha. Nesse direito está a liberdade de crença, a liberdade de profissão, etc. Já os cultos religiosos são uma das formas de expressar a liberdade de crença, assim como a liberdade de fazer jejum e oração, ser vegetariano, etc. Então, tudo isso está amparado nesta lei, certo? E neste inciso aqui, a qual está escrito que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Muitas das vezes a banca coloca que é entidade civil e militar de internação individual. Não, é coletiva, certo? Atenção para essa expressão internação coletiva. Por exemplo, orfanato, penitenciárias, quartéis, reformatórios, beleza? Agora, nós estamos falando ainda sobre a liberdade de consciência e de crença. Vemos neste inciso que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Pera aí, Lucas, como é que é? Eu não sou privado de direito, mas salvo se eu invocar? Invocar o quê? Como assim eximir? Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Esse inciso, ele consagra a chamada escusa, desculpa de consciência. Como assim? Ou seja, a pessoa detém uma fortíssima crença religiosa ou uma fortíssima convicção política que causaria um grande sofrimento moral
caso obrigasse a cumprir uma obrigação legal a todos imposta. Como é, por exemplo, o caso do serviço militar. Esse exemplo. Vamos lá. Caso José diga que não servirá o exército, que é serviço militar obrigatório, por não pegar em armas. Exemplo do filme Até o Último Homem. Quem já assistiu? Comente aí. Já que sua religião não permite, não poderá ter seus direitos privados restringidos, sem antes oferecer-lhe o cumprimento de uma prestação alternativa fixada em lei. Então, somente no caso de José, além de não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, e se ele recusar a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, ele poderá ser privado de direitos. Ok? Então, é claro que a Constituição Federal, ela ampara na parte teórica e na parte prática estas leis. Só que se esta pessoa ela não acatar o que está sendo invocado, se ela se esquivar das obrigações legal a todos imposta, ela perderá sim o seu motivo, né, de direito, de título de eleitor, etc. É claro, se ele não quiser pegar em arma, tudo bem. É um direito dele amparado na justiça. É um direito dele amparado na Constituição Federal. Só que ele deve, então, o quê? Capinar o mato, pintar as paredes. Isso sim é uma obrigação legal a todos imposta, que está fixado em lei. Então, por isso que ele deve aceitar. Agora, se ele não acatar, acarretará